É impressionante como os irmãos Russo não conseguem fazer um bom filme fora da Marvel. Os dois foram muito importantes num momento muito específico do estúdio, quando a Marvel estava começando a consolidar aquele seu universo cinematográfico e também a ter filmes que se levavam um pouco mais a sério, com os filmes do Capitão América, principalmente O Soldado Invernal. Ficaram lá até fazer os seus Vingadores, inclusive fizeram aquele que é o filme mais bem sucedido da história do estúdio e uma das maiores bilheterias da história do cinema, que é Vingadores Ultimato. Mas depois disso não conseguiram se encontrar realmente. Eles fizeram Cherry, que é um drama bastante prepotente e maneirista, que não vai a lugar nenhum. Depois fizeram The Gray Man, que é um filme de ação bastante genérico. E agora estão lançando pela Netflix mais uma vez, é o segundo filme consecutivo deles lançado diretamente como original da plataforma, The Electric State. Não me perguntem por que a Netflix não traduziu esse título para ser um pouco mais atrativo para os espectadores brasileiros, que é uma fantasia de aventura que não faz aquilo que a maior parte dos filmes de distopia fazem, que é ser um futuro distópico, e eu acho que isso é uma ideia legal. Eles fazem um passado distópico que se passa nos anos 90, mas que decepciona por vários motivos que eu vou falar nesse vídeo. A história, como eu falei, se passa em 1990 e nos anos seguintes, e nos apresenta a uma versão alternativa do nosso passado recente, em que nossas principais tecnologias de ponta e que revolucionaram a vida na Terra não foram o GPS ou o smartphone, mas a inteligência artificial e principalmente o uso de robôs no trabalho, que é algo que a gente tem medo que aconteça no futuro. O filme imagina um passado alternativo em que isso realmente já teria acontecido, e nesse contexto a protagonista, que é vivida pela Millie Bobby Brown, teve um acidente no qual ela perdeu os pais e ela acredita que o irmão também morreu, mas ela tem a chance de se reencontrar com ele quando um robozinho inspirado na aparência de um desenho animado que ela assistia com o irmão quando era pequena aparece e fala que ele é o irmão, na verdade, que está sendo controlado remotamente. O irmão não sabe onde ela tá e ela entra numa jornada com esse robozinho que tá com a consciência do irmão ou tá sendo controlada pelo irmão para tentar resgatar o corpo físico do irmão de verdade. Toda ficção científica, e essa é uma fantasia de ficção científica, como a premissa já deixou clara para vocês, lida com temas da contemporaneidade. Por mais que ele se passe no passado e a maioria das distopias se passem no futuro, filmes desse gênero estão sempre falando de problemas da realidade do momento da produção do filme. E aqui tem críticas que são muito óbvias ao capitalismo, como, por exemplo, o fato de aqueles robôs viverem para o trabalho e pouco a pouco eles começam a tomar consciência disso e perceberem que eles podem ser mais do que o trabalho. Eles não querem se limitar à função que eles têm dentro da sociedade humana, e é isso que geram várias manifestações, gera revolta e também vai gerar talvez uma guerra, como fica muito claro desde o início. Quando a gente descobre que houve um acordo entre o líder dos humanos, digamos assim, dos Estados Unidos, né, que era o Bill Clinton, ou seja, é realmente uma versão alternativa da nossa história recente, e o líder dos robôs, que é o Mr. Peanut, ou o Senhor Amendoim, que tem a voz do Woody Harrelson, e eles chegaram a um acordo que segregou os robôs em uma espécie de campo de concentração que é na fronteira entre os Estados Unidos e o México, a gente percebe também que o filme não está só interessado em discutir temas do capitalismo de forma geral, mas dos Estados Unidos nesse momento. É claro que eles estão falando do governo Trump, e é claro que vocês vão ver nos próximos anos muitos filmes que vão lidar com essa questão de segregação, principalmente ali na fronteira dos Estados Unidos com o México. Tem um momento, inclusive, quando eles chegam lá naquela colônia de robôs liderada pelo Senhor Amendoim, que ele fala assim, não, mas como que essas pessoas iam ter a sua existência dependente de um papel que precise dizer para elas que elas são realmente pessoas, que eles realmente existem? E é claro que quando o filme faz isso, ele tá, mais uma vez, aludindo diretamente à política do Trump e a tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Por mais que esse filme já tenha sido produzido antes do Trump ser reeleito, os Estados Unidos já tinham tido uma experiência com ele no poder entre 17 e 20, e isso vem a calhar agora quando realmente o Trump está investindo muito da sua propaganda política em impedir, por exemplo, que pessoas trans sejam consideradas pessoas no papel, que a identidade que elas têm hoje seja criminalizada. O problema do filme é que, por mais que eu concorde com todas as críticas que ele está fazendo, ele desenvolve esse
esses temas de uma maneira óbvia demais. Sempre tem, como eu dei esse exemplo agora há pouco, um personagem falando tudo aquilo que o filme quer que você entenda. Ou então tem alguém assistindo uma televisão ali e a gente ouve em segundo plano uma reportagem e através da fala desse repórter, o filme martela os seus temas. Isso normalmente não é legal porque não é nada sofisticado e é muito óbvio. Esse é um veículo, não se enganem, pra Millie Bobby Brown. Ela já tinha feito um filme direto pra Netflix recentemente, que é o Donzela, de 1 ou 2 anos atrás, que é bem fraco também. Eu gosto da atriz, eu acho que ela chegou na indústria americana de entretenimento chutando a porta, fazendo a Eleven em Stranger Things. É uma joia na coroa da plataforma de streaming e estúdio também, que a Netflix é, mas eu acho que ela não se provou ainda após Stranger Things, fazendo papéis que não desafiam muito ela, né? Papéis que são muito simplificados e enlatados do estúdio como esse. Ela tá contracenando principalmente com o Chris Pratt, que foi escolhido provavelmente pelos irmãos Russo para trazer uma espécie de humor de Guardiões da Galáxia. Para esse filme tem várias piadas que você consegue imaginar saindo diretamente da franquia liderada pelo Chris Pratt. Sabe aquele tipo de piada quando ele diz assim: não, de jeito nenhum que ele, o robô lá que eu não lembro o nome, que é o parceiro dele, barra empregado, vai nos levar dentro da Kombi no ombro. E aí corta pra ele fazendo justamente isso, né? O robô levando eles na Kombi no ombro. Ou então quando ele fala pro mesmo robô empregado dele, né? Não, eu não vou brigar com você se você for honesto comigo. Aí o robô é honesto com ele e corta pra ele dando um chilique, fazendo um grande escândalo. É um tipo de piada que se repete muitas vezes ao longo do filme e que não só é muito óbvio no sentido de tentar recriar o humor do Chris Pratt em Guardiões da Galáxia, mas também é decepcionante por ser uma piada bastante repetida ao longo do roteiro. Dizem por aí que o filme custou mais de 300 milhões de dólares, o que o faria um dos filmes mais caros da história de Hollywood, e eu só consigo explicar esse orçamento altíssimo pelo pagamento dos atores. Esse é um filme que tem um elenco estelar, atores e atrizes que são muito caras, porque se a gente for olhar de um ponto de vista de efeitos visuais, o filme jamais justifica ser um filme multimilionário dessa maneira, porque os efeitos são muito repetidos, são muito genéricos, são muito lugar comum e às vezes algumas soluções encontradas pelos diretores também são, parece que, sugadas de filmes muito melhores. Por exemplo, basta você pensar que esse filme se passa num universo em que existe uma espécie de gueto de robôs e você imediatamente se lembra de Distrito 9 do Neil Blomkamp, ou seja, um filme muito independente, muito mais barato que esse, que fez algo original, e esse aqui tá apenas repetindo aquela fórmula. Se você gostou do filme ou não gostou, me diz aqui nos comentários, quero ouvir sua opinião. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. Por hoje é isso, um abraço, tchau!